Olá galera, sejam muito bem-vindos ao Nível Extra, o seu novo espaço para mergulhar de cabeça no universo dos games, cultura geek e reflexões que vão muito além do entretenimento. Eu sou o Bruno e neste nosso primeiro vídeo vamos iniciar uma jornada épica, a evolução dos JRPGs desde os tempos lendários de Chrono Trigger até a obra-prima contemporânea que é Persona 5. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai revelar como esses jogos revolucionaram a forma de contar histórias, como as mecânicas se transformaram e de que maneira esses universos moldaram a cultura dos videogames para sempre. Quando olhamos para trás, para os primórdios dos JRPGs, vemos que tudo começou com uma ideia simples: dar aos jogadores a oportunidade de viver aventuras grandiosas, tomando decisões que afetavam o rumo da história. Nos anos 80, os jogos ainda eram muito limitados em termos gráficos e tecnologia, mas já traziam aquele sabor de narrativa interativa que nos fazia sentir parte de algo muito maior. Foi nesse cenário que títulos como Dragon Quest e Final Fantasy surgiram, estabelecendo as bases para um gênero que, com o tempo, se transformaria em verdadeiras obras de arte interativas. Mas o verdadeiro divisor de águas, aquele que ainda hoje é lembrado com carinho e reverência, foi Chrono Trigger, lançado em 95 para o Super Nintendo. Esse jogo não só elevou o padrão dos JRPGs, como revolucionou completamente o gênero. Imagine um jogo onde a narrativa não é linear, onde cada escolha pode levar a finais diferentes e onde o tempo, literalmente, é o seu principal elemento de jogo. Em Chrono Trigger, você assume o papel de Chrono, um jovem herói que, junto com seus amigos Marle, Lucca, Frog, Robô, Ayla e até mesmo o enigmático Magus, embarca em uma aventura através de diferentes eras para evitar um cataclismo iminente. Uma das maiores inovações de Chrono Trigger foi justamente essa ideia das viagens no tempo. O jogo não segue uma única linha narrativa. Ele permite que você explore diversos períodos históricos e futurísticos, cada um com seus próprios desafios, personagens e reviravoltas. Essa abordagem dinâmica gerou algo que poucos jogos conseguiram repetir: múltiplos finais. Dependendo das suas escolhas, o destino do mundo pode se transformar de maneiras surpreendentes, o que não só incentiva a rejogabilidade, mas também faz você refletir sobre o poder das suas decisões. Além disso, Chrono Trigger introduz o conceito de No Game Plus, permitindo que, após terminar a aventura, você inicie uma nova partida carregando todos os itens e habilidades adquiridos, um recurso que se tornaria uma marca registrada em muitos JRPGs posteriores. Outro aspecto que merece destaque é a trilha sonora, com composições memoráveis assinadas por Yasunori Mitsuda, com a participação de Nobuo Uematsu. Cada faixa de Chrono Trigger contribui para criar uma atmosfera única. A música não é apenas um fundo, mas uma parte integrante da experiência, elevando momentos de tensão, alegria e até tristeza, e se tornando parte da identidade do jogo. Essa sinergia entre história, gameplay e som fez de Chrono Trigger um verdadeiro clássico, que ainda hoje inspira novos desenvolvedores e emociona jogadores de todas as idades. Avançando um pouco no tempo, chegamos a 97, quando Final Fantasy VII fez sua estreia e mudou para sempre o cenário dos JRPGs. Esse jogo foi um divisor de águas não só por introduzir gráficos 3D impressionantes e cutscenes cinematográficas, mas também por contar uma história profunda e cheia de reviravoltas que se tornou um marco cultural. Em Final Fantasy VII, personagens como Cloud, Aerith e Sephiroth se tornaram ícones, e o mundo de Midgar, com toda a sua complexidade e crítica social, mostrou que os JRPGs podiam ser mais do que simples aventuras. Eles poderiam questionar o mundo em que vivemos. A transição para o 3D abriu portas para uma nova era, permitindo que os desenvolvedores explorassem narrativas mais densas e visuais mais impactantes. E esse salto tecnológico elevou o gênero a um novo patamar. Cada personagem do jogo possui uma história rica e multifacetada, marcada por conflitos internos, dilemas éticos e momentos de redenção que fizeram com que os jogadores se conectassem profundamente com eles. Essa construção de personagens inovadora ajudou a transformar Final Fantasy VII em uma experiência emocionalmente envolvente, onde cada decisão e cada diálogo contribuíam para um enredo surpreendente e cheio de reviravoltas. A trilha sonora, composta por Nobuo Uematsu, se tornou lendária e é considerada um dos pilares que elevou o jogo à condição de obra-prima. Cada melodia, cuidadosamente orquestrada, intensifica os momentos dramáticos e heróicos, fazendo com que o ambiente do jogo se torne quase palpável.
Essa sinergia entre som, imagem e narrativa criou uma atmosfera única, que até hoje ressoa com os fãs e influencia composições musicais em jogos modernos. Além do avanço tecnológico e da narrativa envolvente, Final Fantasy VII abordou temas relevantes e atuais, como a exploração desenfreada dos recursos naturais, os impactos ambientais da industrialização e as desigualdades sociais. Essas questões, inseridas de forma sutil na trama, fizeram com que o jogo não só encantasse, mas também despertasse reflexões sobre problemas reais, contribuindo para que sua relevância ultrapasse o mero entretenimento. O impacto cultural de Final Fantasy VII foi imediato e global. Ao conquistar um público que antes via os JRPGs como um nicho exclusivamente japonês, o jogo abriu portas para a popularização do gênero no Ocidente. Comunidades inteiras se formaram em torno do jogo, com fãs que celebram sua história, compartilham teorias e continuam a manter viva a memória dessa obra revolucionária, através de eventos, fóruns e até remakes que reafirmam seu legado. No entanto, enquanto alguns títulos se reinventavam com visuais revolucionários, outros buscavam inovar nas mecânicas de jogo e na forma de contar histórias. Foi aí que a franquia Persona começou a se destacar. Originalmente derivado da série Shin Megami Tensei, Persona trouxe uma proposta inusitada. Além de enfrentar inimigos em batalhas por turnos, o jogador também precisava viver a rotina de um estudante japonês, gerenciar relações sociais e tomar decisões que afetavam não só os combates, mas a própria narrativa do jogo. Persona 3, lançado em 2006, já mostrava essa mescla surpreendente entre o sobrenatural e o cotidiano, onde os laços que você formava com os colegas de escola influenciavam diretamente o poder de seus personagens nas lutas contra as sombras. Essa fusão de elementos, o drama adolescente, a estética urbana e o universo fantástico criou uma identidade única para a franquia. E claro, não poderíamos deixar de falar de Persona 5, lançado em 2016. Esse jogo elevou a experiência do jogador a um nível quase cinematográfico, com um estilo visual arrebatador, uma trilha sonora vibrante e uma narrativa que mistura crítica social com uma história de rebeldia e liberdade. Persona 5 não é apenas um JRPG, é uma verdadeira obra de arte que desafia o convencional. Aqui, cada decisão, cada encontro e cada batalha é meticulosamente desenhada para criar uma experiência única, onde o jogador se sente parte de uma revolução contra um sistema opressor. O jogo não só cativou os fãs com sua jogabilidade refinada, mas também se destacou por seu design inovador e por uma narrativa que ressoa com as inquietações da juventude moderna. A estética, que combina elementos de pop art com uma atmosfera sombria, transforma cada cena em um espetáculo visual, demonstrando que os JRPGs são capazes de evoluir e se adaptar aos tempos, mantendo-se relevantes e surpreendentes. Enquanto nos maravilhamos com essas obras-primas, é importante lembrar que a evolução dos JRPGs não é apenas uma questão de gráficos ou tecnologia, mas de como esses jogos conseguem contar histórias e criar conexões profundas com o jogador. Cada título, desde os primeiros dias de Dragon Quest até os modernos Persona, traz consigo uma filosofia única, uma maneira de ver o mundo e, sobretudo, de fazer com que você se sinta parte daquela história. Os JRPGs têm o poder de nos transformar para outros mundos, onde podemos experimentar emoções intensas, aprender lições valiosas e, por que não, questionar a própria realidade. E é justamente essa capacidade de transformar o jogador, de impactar nossas emoções e pensamentos, que torna os JRPGs tão especiais. Eles são mais do que jogos, são experiências que nos ensinam sobre coragem, amizade, sacrifício e até mesmo sobre nós mesmos. Cada batalha vencida, cada escolha feita e cada história contada tem um peso emocional que nos faz refletir sobre as nossas próprias vidas. Talvez seja por isso que tantos de nós guardamos com carinho as memórias de jogar esses títulos, não apenas pela diversão, mas pela sensação de que, de alguma forma, aprendemos e crescemos com eles. Após o sucesso estrondoso de Final Fantasy X, os JRPGs se viram diante de grandes desafios. Durante os anos que se seguiram, enquanto Final Fantasy X ainda mostrava o poder das narrativas profundas e dos combates por turnos, a indústria dos videogames começava a mudar de forma irreversível. Com o avanço da tecnologia, os jogos de ação ganharam força, oferecendo experiências mais rápidas e intensas, o que fez com que a fórmula tradicional dos JRPGs fosse posta à prova. Nesse período, os desenvolvedores se depararam com uma tensão constante entre inovação e tradição. De um lado, havia os fãs apaixonados pelos elementos clássicos,
aquelas longas cutscenes, diálogos ricos e batalhas estratégicas que faziam do gênero algo tão especial. Do outro, um novo público, acostumado a jogos dinâmicos e de ação, que demandavam uma experiência mais imediata e visualmente impactante. Essa dualidade levou muitos estúdios a tentar incorporar sistemas de combate em tempo real e mecânicas mais ágeis, sempre conseguindo preservar a essência narrativa que tanto fazia sucesso nos JRPGs. Além disso, o cenário competitivo intensificava a pressão. Enquanto títulos ocidentais de ação e RPG, como The Witcher e Deus Ex, destacavam por unir narrativa complexa com jogabilidade fluida, os JRPGs, com seu ritmo mais pausado e estrutura tradicional, pareciam, para alguns, ficar aquém das expectativas modernas. Essa situação gerou críticas e divisões entre os fãs. Enquanto alguns abraçavam as tentativas de inovação, outros sentiam que a identidade dos JRPGs estava sendo diluída. Os desafios não eram apenas de conteúdo, mas também técnicos. A transição dos gráficos 2D para ambientes 3D mais imersivos exigiu dos desenvolvedores uma reformulação completa do design, algo que nem sempre resultava em uma adaptação harmônica. Muitos títulos experimentaram novas abordagens visuais e mecânicas, mas, na tentativa de agradar a todos, acabaram por não se destacar nem para os puristas, nem para os jogadores ávidos por ação. Contudo, esse período de dificuldades também foi um catalisador para a evolução do gênero. A pressão para inovar fez com que os criadores repensassem suas fórmulas e encontrassem novas maneiras de contar histórias e envolver o jogador. Franquias como Persona se inventaram ao misturar elementos de simulação de vida com a tradição dos JRPGs, enquanto Final Fantasy VII experimentou um sistema de combate híbrido, combinando a estratégia dos turnos com a fluidez da ação em tempo real. Essas inovações pavimentaram o caminho para que os JRPGs modernos encontrassem um equilíbrio entre manter sua rica tradição narrativa e incorporar a dinâmica que o mercado demandava. Em resumo, o período após Final Fantasy X foi repleto de desafios para os JRPGs. A ascensão dos jogos de ação e as mudanças nas expectativas dos jogadores pressionaram o gênero a se reinventar, trazendo à tona tanto críticas quanto novas oportunidades para inovar. Foi nesse ambiente de tensão e experimentação que os JRPGs conseguiram, gradualmente, encontrar formas de coexistir com as novas tendências, mantendo sua essência enquanto se adaptavam ao futuro. Agora, olhando para o futuro, podemos nos perguntar: como os JRPGs continuarão a evoluir? Se os clássicos dos anos 90 deixaram uma herança inestimável e os jogos modernos, como Persona 5 e Final Fantasy VII Remake, estão redefinindo os limites do que é possível, o futuro promete ainda mais inovação. Com o avanço da tecnologia, realidade aumentada e inteligência artificial, os JRPGs poderão se tornar experiências ainda mais imersivas, interativas e personalizadas. Imagine um jogo onde as escolhas que você faz realmente moldam todo o universo, de forma dinâmica e única para cada jogador. Isso já é uma possibilidade no horizonte. Então, se você é um apaixonado por histórias épicas, aventuras que nos desafiam e jogos que nos fazem refletir, prepare-se para embarcar nessa jornada conosco. Aqui no Nível Extra, vamos explorar cada detalhe, cada curiosidade e cada inovação que os JRPGs têm a oferecer. Queremos que você sinta a emoção de cada batalha, o peso de cada escolha e a magia de cada narrativa. E agora me conta, qual JRPG marcou sua vida? Qual jogo te fez sentir que estava realmente vivendo uma aventura? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com a gente suas experiências. Queremos ouvir todas as histórias. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque aqui, cada episódio é um novo nível extra de conhecimento e diversão. Obrigado por assistir e vamos juntos levar essa paixão por JRPGs a um novo patamar. Nos vemos no próximo vídeo, galera.